Boa noite. Municípios denunciam terem recebido frascos da Coronavac com um número menor de doses do que o previsto. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram o que seria uma perda absoluta de mais de 600 doses em pelo menos 23 cidades. O Comitê Científico da Secretaria Estadual de Saúde irá debater em instantes a possibilidade de retorno às aulas presenciais nas redes privada e pública de ensino em todo o Rio Grande do Norte. E você confere também. O mês de março registrou uma queda de quase 38% no segmento de bares e restaurantes. Os dados foram revelados pela Secretaria Estadual de Tributação e fazem um comparativo com o mês de fevereiro, quando o setor teve uma série de restrições em funcionamento. E vamos conversar ao vivo, via Skype, com Maria Elisa Garcia, presidente do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. Pelo menos 633 doses da vacina Coronavac deixaram de ser aplicadas em potiguares porque frascos do imunizante teriam apresentado uma quantidade menor de doses que o informado na embalagem. Essa informação foi revelada pela Secretaria de Saúde Pública do Estado. Pelo menos 23 municípios relataram terem recebido frascos com 9 e não 10 doses, como informado na bula. Em nota, o Instituto Butantan, que fabrica o imunizante aqui no Brasil, atribuiu o problema à prática incorreta da extração das doses nos serviços de vacinação. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que vai repor as doses aos municípios por meio da reserva técnica, além de notificar o Ministério da Saúde sobre o problema. Nós vamos voltar, inclusive, a falar sobre esse assunto aqui no Band Cidade, em uma entrevista com a presidente do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, o COSEMES, Maria Elisa Garcia. A explicação do Instituto Butantan não convence. Afinal, todos os municípios erraram na extração dessa dose. Aliás, os municípios aqui do Rio Grande do Norte foram 23 cidades, mais de 100 municípios no Rio Grande do Sul. Tem casos na Bahia, tem casos em Minas Gerais. Todo mundo está errando? Não. Seria mais legítimo que o Instituto Butantan, que faz um belíssimo trabalho histórico no Brasil e, sobretudo agora na pandemia da Covid-19, ele admitisse o erro próprio. E ainda falando sobre Covid-19, começou ontem a vacinação contra a gripe em Natal. Mas há muita confusão sobre quem pode tomar a vacina nessa primeira etapa e quais os cuidados devem ser adotados entre as aplicações dessa e da vacina contra a Covid-19. Com o início da vacinação contra a gripe, iniciada ontem em todo o país, o público da primeira etapa tem comparecido com maior frequência às unidades de saúde para garantir o recebimento da dose contra a influenza. Mas com o andamento da aplicação das vacinas contra a Covid, muita gente tem ficado na dúvida sobre tomar ou não tomar as duas vacinas ao mesmo tempo. Mas os especialistas são unânimes. Quem estiver enquadrado em alguns dos grupos não pode deixar de tomar a vacina contra a gripe. A vacina de influenza, ela vem proteger contra o próprio vírus da gripe, né? Que pode também causar quadros graves de síndrome de desconforto respiratório agudo e que o quadro chega a ser muito parecido com os casos que a gente vê de Covid. Então, os grupos, né, prioritários é um pouquinho diferente, eles priorizam mais os extremos de idades, as gestantes, né, que são os fatores de risco maior em relação à gripe, né, causada por influenza, e aí a gente precisa realmente vacinar anualmente justamente para aumentar essa proteção ano a ano. Este ano, o público-alvo da vacina contra a gripe foi ampliado e, com isso, os idosos, que historicamente eram o foco inicial dessa imunização, foram realocados para a segunda etapa da campanha. E é justamente esse público que tem tido as maiores dúvidas. Tudo porque, como foram os primeiros a tomarem a vacina contra a Covid, grande parte não sabe se é seguro praticamente emendar as duas vacinas. Recomendado para qualquer tipo de vacina é que elas sejam feitas ou todas de uma vez no mesmo dia ou separadas entre 15 e 30 dias. Quando a gente vai fazer vacinas em dias separados, né, que tem que ter esse intervalo aí de
de 15 a 30 dias, é justamente para deixar o sistema imunológico reagir a um tipo de vacina para depois fazer anticorpos contra a segunda. Então, no momento que a gente está usando uma nova vacina, que é a vacina da Covid, a gente prefere dar esse intervalo e não fazer ao mesmo tempo, para poder avaliar efeitos adversos, avaliar a imunogenicidade separadamente e assim ter mais segurança em relação à vacina da Covid. Por aqui, todos os anos, cerca de 1.000 brasileiros morrem em decorrência de problemas ocasionados pela gripe. Nesta primeira etapa da vacinação contra a gripe, que vai de 12 de abril a 10 de maio, serão vacinados crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Já na segunda etapa, que vai de 11 de maio a 8 de junho, será a vez dos idosos e professores. E na terceira e última etapa, que vai de 9 de junho a 9 de julho, serão vacinados os demais grupos definidos pelo Ministério da Saúde. Todos os grupos aptos a tomarem a vacina da gripe estão elencados no site do Ministério da Saúde. A vacina é segura, ela deve ser feita, repetida anualmente, principalmente para as pessoas de maior risco, porque é onde pode ter quadros mais graves, inclusive com internações e óbitos. Números da economia. O mês de março registrou uma queda de quase 38% no segmento de bares e restaurantes. Os dados foram revelados pela Secretaria Estadual de Tributação e mostram a queda no comparativo no mês de março com fevereiro, quando o setor teve uma série de restrições de funcionamento. Já no comparativo com os dados do ano passado, o levantamento da Secretaria de Tributação aponta que o setor de bares e restaurantes teve uma retração nas vendas, chegando a 30% mensais. E vamos falar agora sobre educação, porque vai acontecer em instantes uma reunião do Comitê Científico da Secretaria Estadual de Saúde para debater, entre outros pontos, a possibilidade de retorno às aulas presenciais nas redes privada e pública de ensino em todo o Rio Grande do Norte. A reunião está marcada para começar às 7h30 da noite. A retomada imediata das atividades em sala de aula foi requerida pelo Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte em uma ação civil pública movida contra a Secretaria Estadual de Educação, da Cultura e do Lazer. As aulas nos ambientes físicos das escolas, elas estão suspensas na rede pública de educação potiguar desde o dia 17 de março do ano passado. Na verdade, não há nenhum consenso sobre esse retorno das aulas presenciais da rede pública, porque no caso da rede privada, as aulas já voltaram. O Comitê Científico do Governo do Estado, nas últimas análises, recomendava a permanência das aulas remotas. O Ministério Público entrou com uma ação pedindo retorno imediato, mas dentro do Ministério Público, entre os promotores, não há também consenso se essa ação deveria prosperar. A Justiça, por enquanto, solicitou informações do Governo do Estado e ainda não proferiu a decisão. O secretário estadual de Educação, professor Getúlio Marques, sustenta que as aulas só voltarão depois que o Comitê Científico der o aval. E diante de todo esse contexto de sim, de não, do talvez, agora é esperar e, sobretudo, torcer por uma decisão sensata e por medidas que retomem as aulas presenciais, mas com toda segurança para funcionários, professores e alunos. É essencial, é pré-requisito, convenhamos. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro entraram em vigor ontem. No total, são 23 alterações que foram estabelecidas a partir da Lei 14.071 do ano passado. Dentre as novas regras, algumas medidas têm sido muito comentadas, como, por exemplo, a ampliação na validade das carteiras e as normas para o uso das cadeirinhas infantis. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro já haviam sido anunciadas desde o ano passado, quando foram aprovadas pelo presidente Jair Bolsonaro. As novas regras passaram a ser cobradas aos condutores a partir desta segunda-feira e algumas mudanças repercutiram mais rapidamente. As principais mudanças são o prazo de validade da CNH, que passa para 10 anos, de pessoas que têm entre 18 e 50 anos, é importante frisar. Acima de 50 até 70, a validade é de 5 anos, permanece como nós éramos até ontem. E acima de 70, a validade da CNH de 3 em 3 anos.
Ao todo, são 23 mudanças. De acordo com o coordenador de registros do Detran aqui no estado, todo o sistema do órgão já vinha sendo preparado para as novas demandas e a atualização. Ainda segundo ele, apesar das novas alterações, o trabalho a partir de agora deve ser melhorado. Realmente agora nós iremos diminuir um pouco as filas, né, nos agendamentos médicos e psicológicos, porque a carteira terá essa validade de 10 anos. As novas regras proíbem ainda que condutores que forem condenados por homicídio culposo ou lesão corporal grave em detrimento do uso de drogas e álcool tenham suas penas de prisão convertidas em medidas alternativas. Como as alterações entraram em vigor a partir de uma legislação federal, coube aos Detrans estaduais se adequarem à nova realidade. Vale lembrar que a partir de agora, os condutores precisam ficar atentos às mudanças para não serem penalizados diante das novas regras. Outra situação que chamou bastante atenção na atualização do Código de Trânsito Brasileiro foi a suspensão do direito de dirigir, que hoje é um escalonamento entre 20, 30 e 40 pontos. 20 pontos são aquelas pessoas que não cometerem duas infrações gravíssimas, mais de duas infrações gravíssimas terá só 20 pontos. 30 pontos quem cometer uma infração gravíssima e 40 pontos quem não cometer nenhuma infração gravíssima e exercer atividade remunerada. E ainda falando sobre o Detran, o órgão estadual está realizando uma campanha de coleta de alimentos doados esses alimentos serão destinados a famílias carentes atingidas pela pandemia da Covid-19. O coordenador de registro explica como funciona para quem quiser doar para essa campanha. Quem tiver com o seu agendamento presencial no Detran, exame teórico e prático, setor de habilitação, que nós voltamos com esses atendimentos, se puderem doar esse quilo de alimento, que vai ser revertido para as pessoas que estão passando necessidades, né, devido à pandemia e do coronavírus. E vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã. As informações que chegam são da Somar Meteorologia. Muito boa noite também a todos que nos acompanham. As instabilidades continuam atuando sobre o nordeste do país e tem previsão de uma chuva bastante expressiva de uma área que vai desde o Piauí até o Sergipe. Essa chuva pode ultrapassar até mesmo os 60 milímetros acumulados em algumas áreas da região. Amanhã em São Luís o dia começa com 25 e a máxima é de 28 graus, com previsão para pancadas de chuva ao longo desta quarta e também chove pelo menos até o próximo fim de semana na capital do Maranhão. Em Teresina, nesta quarta-feira, a mínima de 23 e a máxima de 32 graus, com previsão para pancadas de chuva. Na quinta-feira, essa chuva ocorre de forma muito volumosa e a máxima fica em torno dos 31 graus. Em Natal, mínima de 25 e máxima de 29 graus nesta quarta-feira, também com bastante variação de nebulosidade. Na quinta-feira também, máxima de 29 graus na região e vai seguir chovendo ao longo do final desta semana. Em Recife, mínima de 25 e máxima de 29 graus nesta quarta. Na quinta-feira, mínima de 25 e máxima de 28 graus. Também na sexta-feira vai seguir chovendo na região. O Band Cidade faz um rápido intervalo. Em um minuto a gente se encontra. De volta com o Band Cidade e a partir de agora a gente conversa ao vivo via Skype com Maria Elisa Garcia. Ela é presidente do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde. Presidente, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Presidente, a gente começa essa nossa conversa falando sobre essa polêmica em torno da quantidade de doses dos frascos da Coronavac. O Butantan disse que não estão sabendo extrair as doses, mas é um problema que acontece em todo o Brasil. A senhora, como presidente do COSEMES, como é que acompanha essa situação? De fato, nós do COSEMES estamos acompanhando todos os gestores nesse momento. E assim, eu posso afirmar que não está sendo a forma, a utilização destes frascos, na utilização de extrair essas doses. Porque quem está fazendo essas vacinas, está executando neste momento o programa de vacinação, são vacinadores, pessoas que há 30 anos a gente trabalha com vacinação no Rio Grande do Norte. Então não tem porquê. E não é apenas um município, são vários, é no Brasil. Então eu realmente contesto isso aí, a gente está informando a URN mais vacina essa ausência, né, dessa dose, porque dessa forma, a cada frasco com menos uma dose é menos uma pessoa vacinada.
Presidente, por falar nessa vacinação contra a Covid-19, aqui em Natal, por exemplo, faltaram doses para a segunda dosagem, para a segunda fase com relação à Coronavac. Essa realidade ocorreu em outros municípios e por quê, presidente? Na verdade, a questão de complementação da D2 veio igual para todos os municípios, no sentido que é feito nacionalmente dentro de uma per capita. Nós temos uma Câmara Técnica dentro do Rio Grande do Norte, onde o COSEMES tem assento e voto, é feito com muita transparência. E assim, o que houve em Natal é porque, de fato, houve aumento de grupo dentro da exceção daqueles grupos que estavam contemplados na nota técnica nacional. Se nós tínhamos recebido as doses para profissional de saúde, trabalhador de saúde e idosos, na hora que eu fiz a inserção de um outro grupo, eu não tinha doses novas. Eu tive que tirar de alguém. Tirar que eu estou querendo colocar, não estou dizendo que o município foi irresponsável, mas ele quis avançar diante da procura. Só que nós tiramos, porque o Ministério assim falou, que todas as doses deveriam ser usadas como primeira dose. Só que no segundo momento ele recuou diante da diminuição de produção no Butantan. Então, com isso, a gente tinha que realmente garantir as segundas doses das pessoas que já tinham sido, já tinham aplicado, já tinham tomado a primeira dose. O que foi aumentado o número de pessoas de primeira dose e, consequentemente, faltou dose para a segunda daqueles que já tinham tomado. Presidente, a senhora tem interagido diretamente com a Secretaria Estadual, com as demais secretarias municipais de saúde. Tem expectativa para a chegada de novas doses esta semana, presidente? Sim, está previsto para chegar uma nova remessa, que no caso será a 12ª remessa, para quinta ou sexta-feira desta semana, que de fato eles estão conseguindo ter um calendário contínuo de toda semana enviar. Nós não sabemos ainda o quantitativo, mas quando essas doses estão para chegar, essa Câmara, que ela é formada pela CESAP, pelo COSEMES, pelo município de Natal, por pessoas que trabalham dentro dos municípios e dentro do Estado, e assim elas é passada e a gente aprova uma nota técnica de acordo, seguindo a per capita do Ministério da Saúde. Não é aqui organizada uma outra etapa, não é inserido um novo grupo. Por que a gente não pode inserir? Porque na hora que eu vou inserir alguém, eu estou tirando alguém daquela dose, alguém daquele grupo que já está preconizado pela nota técnica nacional. Presidente, com relação à oferta de oxigênio e dos chamados kits de intubação, como se encontra esse material no estado do Rio Grande do Norte para suprir as necessidades do estado potiguar? De fato, esse oxigênio, graças a Deus, no momento, a gente está num momento tranquilo, diante de todo o movimento que foi levantado e de sofrimento que alguns municípios, colegas gestores, passaram com a ausência, mas hoje nós tivemos o Ministério mandou 160 cilindros e eles estão distribuídos nos hospitais regionais, nas 8 regiões de saúde, para assim atender aquele município que necessitar. Quanto à questão dos tubos, dos kits de intubação, que ficou nessa divisão de esferas responsáveis, o Ministério da Saúde, a gente está recebendo, está sendo toda semana, de fato, é uma ansiedade, é uma angústia, porque a gente tem medo de não complementar, porque está chegando de pequena quantidade. Presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, presidente Maria Elisa, muito obrigada e boa noite para a senhora. Boa noite. Boa noite. O Band Cidade faz mais um rápido intervalo. Em 1 minuto, você continua com a gente. Eu tenho um recado agora para você. Ultimamente, nunca se falou tanto em cuidado com a saúde, não é mesmo? Agora tem outra parte desse cuidado que a gente não pode esquecer jamais, a saúde bucal. Não é porque a gente está de máscara direto que vai deixar de manter o sorriso bonito. Para isso, o Apvida tem um plano odontológico perfeito para você, com valores a partir de R$ 29,90. Isso mesmo, só R$ 29,90. Você ainda conta com uma
uma ampla rede credenciada, com mais de 15 mil profissionais e cobertura nacional. E sabe o que é melhor? Você pode marcar suas consultas pelo aplicativo, site e direto no consultório do seu dentista. É a tecnologia facilitando a sua vida. Vem para a Apivida, faça parte deste plano que já tem mais de 20 anos de atuação e cuida de milhões de sorrisos pelo Brasil. Ligue gratuitamente para 0800 284 9131 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela e faça já o seu plano. Apivida, saúde pra valer. Agora, vamos direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Napoleão de Castro traz todas as informações pra gente. Alô, você do Band Cidade, meu abraço. A gente volta de Brasília nesta terça-feira para levar a você as principais informações de hoje aqui na capital federal. A pauta política desta terça-feira em Brasília tem na Câmara Federal o regime de urgência para o projeto que quer tipificar como crime as ações antidemocráticas no país. Já no Senado, o embate, também o debate, é pela instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Existem 2 pedidos de CPI com número legal de senadores e também a perspectiva de se buscar um entendimento para que se possa conciliar as 2 propostas. O presidente do Senado não só quer ler o requerimento e definir a instalação, como também solicitar aos partidos que terão 10 dias para indicar os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Pela bancada do nosso estado, nós conversamos com a senadora Zenaide Maia. Ela, na comissão especial que trata da Covid, reconheceu o trabalho que vem sendo feito nos municípios e opinou também sobre a instalação da CPI da Covid no Senado da República. É claro que a gente sabe que tem, quando se falar em crise sanitária, humanitária, tem que botar econômica. E a gente sabe que o que falta mesmo é uma coordenação geral, gente, desde o início. É muita fake news, é muito tudo em cima de estados e municípios. Eu não estou aqui querendo defender quem fraudou isso, aquilo, tem que responder. Mas falando sobre a CPI, eu queria dizer minha opinião, que foi perguntada a você, é o seguinte: a CPI, eu assinei a CPI. É para apurar fato determinado, está na Constituição. E eu me perguntei como vai entrar nessa CPI 5.570 municípios e 27 estados se não tem fatos determinados para ele. A CPI que eu assinei dizia assim: apurar ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e principalmente com foco no agravamento em Manaus, que se deixou os pacientes morrerem por falta de oxigênio. Para o Band Cidade, na Band Natal, nesta terça-feira de notícias de Brasília, Napoleão de Castro. E eu tenho um recado para você. Esporte Clube, onde viver é mais que morar. Conheça o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. Área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia, lotérica e Pague Fácil do Banco do Brasil. E agora, trago uma notícia em primeira mão para você. Lançamento Casas Modelo 2021. São casas com área gourmet, suíte e área de lazer. Tudo isso a partir de R$ 99.990. Eu vou repetir para você, R$ 99.990. Anota já o telefone, 981 11 1109. Garanta já a sua casa modelo 2021. E é com essa dica que o Band Cidade se despede de você nesta terça-feira, desejando uma ótima noite. Fique com a gente, chega o Jornal da Band. Até amanhã, se Deus quiser.